Fala galera, tudo bem com vocês? Atrasado de novo, mas eu juro a vocês que dessa vez foi necessário, tá? Mas cá estamos nós, né? Para mais um pós-jogo. Portuguesa 1, Corinthians 1, nos pênaltis o Corinthians venceu por 8-7. Joguei pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Corinthians classificado. Corinthians está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Novo Horizontino na semifinal, lá em Novo Horizonte, inclusive. Decidi falar aí do resultado, vou falar sobre o jogo, como está o desempenho, e vou dar as notas também para jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, bora lá para esse pós-jogo, dessa classificação do Corinthians para a semifinal do Paulistão. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dar o seguinte aviso de que quarta-feira terá o jogo do Corinthians aí contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, jogo aí do Brasileirão. E eu queria falar que não vai ter pós-jogo, porque a partir de amanhã minhas aulas da faculdade vão começar. A aula presencial da minha faculdade para esse semestre cai na quarta-feira, justo o pior dia, né? A aula começa das 7 horas e termina às 8h40. O jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, salvo engano, vai ser na casa das 8 horas ali, mais ou menos. Dependendo do horário que eu chegar em casa, eu até consigo ver uma parte ali um pedaço do segundo tempo, mas o primeiro tempo é certo que eu não vou conseguir ver. Então, cara, não vou conseguir ver o jogo Cruzeiro e Corinthians, então por isso não vai ter pós-jogo contra o Cruzeiro, tá? E enfim, tá feito o aviso. Agora sim vamos falar desse Portuguesa 1, Corinthians 1. Nos pênaltis acabou dando 8-7 para o Corinthians. Já falando de resultado, cara, Corinthians está classificado, o Corinthians passou para a semifinal, vai em busca aí do seu bicampeonato seguido, Campeonato Paulista, o 32º título de sua história. Vai enfrentar o Novo Horizontino, como eu já falei, time que fez a melhor campanha da primeira fase, que eliminou o Santos nas quartas de final com gol no último lance do jogo. Baita campanha, inclusive, do Novo Horizontino, hein? Baita campanha. Cara, Corinthians classificado, show, top. Dito isso, que sofrimento do caramba, velho. Minha nossa senhora, que sufoco. Mano, precisava ser assim, velho? Tudo bem, cara. Eu, pra ser bem sincero, não imaginava que seria um jogo tão vasto, jogo molezinho, jogo... Como é que eu posso dizer, cara? Jogo mamão com açúcar. Eu não esperava, mas... Eu só não esperava, cara. Eu meio que já imaginava que o Corinthians ia entrar meio... Não ia entrar com tudo, ia entrar meio... Como é que eu posso dizer, cara? Meio que tirando o pé, até porque o time veio do jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense, naquele pasto da Arena da Baixada, que tava o sintético aí da Arena da Baixada. Mas, cara, precisava disso tudo, velho. Precisava de tudo isso, cara. Precisava desse sufoco, desse perrengue todo. Mano, é simplesmente inacreditável. Quase que eu mancho a lente. Será que eu... Não. Mano, inacreditável o negócio desse, cara. Jogo... Já sabia que não seria um jogo tão fácil, só não imaginava que fosse ser tão sofrido, sabe? Era jogo pro Corinthians vencer, o Corinthians fazer seu feijão com arroz, vencer. E classificar, tipo... numa boa, sabe? Sem passar sufoco, sem susto. Mesmo o jogo não sendo tão fácil, meio que no susto, passa ali, faz feijão com arroz, vence, passa de boa. O Corinthians, ele passou um sufoco. Ele passou um perrengue, ainda vou falar de desempenho ainda. Cara, desnecessário, cara. Desnecessário um negócio desse, cara. Desnecessário. Se passou esse sufoco todo contra a Portuguesa, eu não quero nem ver o que vai ser com o Novo Horizontino, cara. E quase que a gente fez do Palmeiras, inclusive. Se o Corinthians tivesse passado ali no tempo normal, tivesse virado esse jogo, o Corinthians ia ter o Palmeiras na semifinal. Cara, é desnecessário, cara. Desnecessário essa emoção toda nessas quartas de final, cara. Tá maluco, bicho. Tá louco. Mas passamos, né? Fomos lá pro Canindé. Esqueci de citar que o jogo foi no Canindé. Cara... Passamos, estamos na semifinal, show, lindo, mas que sofrimento, cara, desnecessário, mas passamos,
Passamos, né? Seria pior se a gente fosse eliminado. Mas vamos lá, né? Bora pra escalação então. Bora então pra escalação aí do Corinthians. O Corinthians foi em campo aí. Teve alguns problemas por conta do último jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, naquele pasto da Arana da Machada. Por isso o Dorival Júnior fez algumas mudanças, mas no geral foi uma escalação já andando aqui ok. O Corinthians foi em campo com Hugo Souza no gol. Aí de defesa, Mateuzinho, André Ramalho no lugar do Gabriel Paulista, que acabou sendo poupado. Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí de defesa, tirando o André Ramalho, ok. Ali no meio tivemos mais mudanças, tivemos o Ranieri, o Alan começando jogando, o André e o Breno Bidon ali no lugar do Garro. Lá na frente, o de sempre, Memphis e Guinegão, o de sempre, levando em consideração o contexto que o Roberto está lesionado. Time escalado aí pelo Dorival Júnior. Cara, uma escalação ok. Escalação ok, time aí do Dorival. Com mudanças em virtude do último jogo, em virtude de algumas questões físicas. O Matheus Pereira tem problema físico. O Caio César ainda não recuperou. Não se recuperou ainda. E o Roberto segue lesionado, né? Mas no geral, cara, com o que ele tinha em mãos, uma escalação ok. O André Ramalho começa por escolha do Dorival, uma escolha que eu entendi. Eu entendi bem o que o Dorival quis fazer ali. Por mais que o André Ramalho tá difícil, cara. Tá difícil. Ainda vou falar as notas, vou comentar o desempenho individual do jogador. Mas tá difícil, hein? Tá difícil. E não tem muito o que falar, não, cara. Não tem muito o que falar na nossa escalação. Desempenho agora, né? Desempenho, cara. Corinthians passou, tá classificado no sufoco do caramba. Mas passou nos pênaltis. Mas, cara, Corinthians passou, show, top. Mas o desempenho, cara. Vou falar um português aqui bem claro, vou falar um português claro, direto, até mais ríspido. O Corinthians não jogou absolutamente nada nesse jogo. O Corinthians não... Eu vou repetir aqui, tá? Com português claro, direto, sucinto. O Corinthians não jogou absolutamente nada nesse jogo. Nada. Parece que aqui... Cara, por isso que às vezes a gente fala, o time escolhe quando quer jogar. Mano, esse jogo, Campeonato Paulista contra a Portuguesa. Cara, tudo bem você não querer acelerar tanto, querer fazer feijão com arroz, vencer e tal. Só que, cara, uma coisa é você querer fazer feijão com arroz e tal. Outra coisa é você entrar... Cara, eu até fiz essa piada algumas vezes, depois de um bom tempo vou voltar a fazer ela. Parece que o Dorival Júnior, ele apareceu com uma panela de todo tamanho, de feijoada, deu para os jogadores detonaram essa panela de feijoada e foram jogar bola. Cara, o time jogou nada. A Portuguesa foi claramente o melhor time durante todo o jogo. Todo o jogo a Portuguesa foi melhor. Inclusive, vou falar aqui, esse jogo poderia muito... A Portuguesa fez 1-0, tomou um empate no final. Só que esse jogo, cara, a Portuguesa tinha condições de resolver esse jogo desde antes. A Portuguesa tinha condição de classificar no tempo normal. Fez 1-0, depois tinha chance de fazer o segundo. Se para o terceiro, tinha chance para isso. A Portuguesa tinha chance, mas acabou não fazendo. O Hugo Souza salvou nossa pátria. O Hugo Souza, que eu ainda vou falar das defesas que ele fez, mas salvou nossa pátria. O Hugo Souza. E ainda teve os pênaltis que eu vou falar depois. Cara, desempenho patético, vergonhoso, ruim, muito ruim o desempenho do Corinthians. O primeiro tempo foi... Eu até peguei esse comentário de outro canal que eu assisti, mas que é basicamente isso que eu penso também. Esse primeiro tempo que o Corinthians fez foi o pior, de longe, o pior primeiro tempo que o Corinthians fez na temporada. E sim, esse primeiro tempo supera o primeiro tempo do Bragantino, que o Corinthians jogou com o time reserva. Esse primeiro tempo foi o pior de toda a temporada, de longe. O Corinthians tem quantos jogos aí no ano? 13 jogos aí mais ou menos, pelo que eu vi ali. Uns 13 jogos. Dos 13 primeiros tempos que o Corinthians teve, esse foi o pior.
esse foi de longe o pior de todos. De longe, de longe. O segundo tempo continuou ruim, um pouco menos que o primeiro, mas ainda ruim. Coisa até foi pra barra, falei pro final, o que era de se esperar, que era obrigação, afinal de contas tava perdendo, tava sendo eliminado. Foi pra bafa e tal, mas ainda continuou ruim. Continuou ruim, o coisa continuou tendo dificuldade. A Portuguesa continuou tendo controle do jogo. Eu até vou falar agora dos números, vai. Fala um pouquinho aí dos números, agora usando aí o SofaScore e o FlashScore, os dois ali. Posse de bola. O Corinthians teve... Em relação ao posse de bola, o Corinthians até teve mais posse que o time da Portuguesa. 65% para o Corinthians contra 35% da Portuguesa, uma posse acima. Porém, cara, é aquela coisa. Numa partida de futebol, às vezes os números eles podem condizer com o que foi o jogo e às vezes condiz. Só que por outro lado pode não condizer. Principalmente essa estatística envolvendo posse de bola. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa posse de bola do Corinthians, 65%, foi aquela posse de bola que não foi nem morna. Porque tem gente que fala, o time tem mais posse de bola, só que a posse de bola foi morna. Essa posse do Corinthians não foi nem morna. Foi uma posse de bola fria, gelada, congelante. Por quê? O Corinthians ele tinha bola, a Portuguesa deu a bola pro Corinthians, só que o Corinthians ele não conseguia fazer nada. Não conseguia. Ele tinha posse de bola, ele tinha a bola, só que ele não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada. Nada. E até nos números de finalizações gerais, chutes gerais, o Corinthians até finalizou mais que a Portuguesa, 11 para o Corinthians contra 9 da Portuguesa, só que essa grande maioria dessas finalizações que o Corinthians teve foi naquele abafa, que ele foi pro final do jogo. Aquele abafa quando o time quando tá perdendo, que ele vai pra cima, vai finalizando, tenta martelar, enfim. Grande parte foi isso, tá? Grande parte foi isso aí. A Portuguesa foi melhor, o jogo todo, melhor. Tanto é, cara, que em relação a finalizações na direção do gol, aqui finalizações gerais, eu coloquei que foi 11 para o Corinthians contra 9 da Portuguesa. Se a gente for olhar finalizações no gol, chute na direção do gol, foram 5 para a Portuguesa. 5 para a Portuguesa contra apenas uma do Corinthians. 5 chutes no gol da Portuguesa contra uma do Corinthians. Que foi justamente o gol. O gol do Vitinho, que eu ainda vou falar depois. No finalzinho do jogo, inclusive. Cara, inacreditável o negócio desse, cara. Inacreditável. Indo um pouco aqui nos dados estatísticos. Chances claras foram 2 para cada lado. Que na verdade, pro Corinthians, pra mim, foi 3. Porque teve o gol do Vitinho e os gols perdidos do Memphis Depay, que eu vou falar. Tá passando batido porque o Corinthians tá classificado, o Corinthians passou e tal. Mas por mim, não vai passar batido. Não vai passar batido se o Memphis Depay. E o gol do Pedro Raul, que o Pedro Raul perdeu, ambos perderam o gol cara a cara. Era o jogador, o goleiro de gol grandão, gol escancarado. Cara, eu vou falar, tá? Não vou passar batido. Vou ser o chatão que vai falar, reclama tudo. Vou falar sim, tá? Vou falar sim do Memphis Depay, mesmo com esse classificado. Beleza? Defesa do goleiro, aqui no SofaScore, foram 4 defesas do goleiro do Corinthians contra 0 da Portuguesa. O goleiro da Portuguesa não trabalhou o jogo todo. Não trabalhou o jogo todo. Enquanto o Hugo teve que salvar a pátria, o goleiro da Portuguesa, que eu até esqueci o nome, ele ficou lá de boa e tal. O único momento que ele não ficou de boa foi o gol. Foi o gol do Corinthians. De resto, ele sempre quisesse pegar um copo de café, tomar um cafezinho, comer um biscoito, ele poderia. Porque o Corinthians não ameaçava. Não ameaçava. E, cara, desarmes por 21-15 para a Portuguesa. Cara, é basicamente isso que eu tenho pra falar de desempenho. Desempenho ruim, muito ruim do Corinthians. Bora pro jogo então, né? Bora então pros
momentos aí da partida, começando com o primeiro tempo, onde aos 16 minutos acontece a primeira defesa do Hugo Souza do jogo, bola nas costas aí do André Ramalho, que também estava dormindo no jogo. O Marcelo saiu cara a cara com o Hugo Souza já fez a primeira defesa do jogo. O Hugo Souza já fez a primeira defesa do jogo aos 16 minutos do primeiro tempo, com a defesa do Corinthians dormindo, em Nárnia. E aos 23 minutos, acontece então o pênalti para a Portuguesa. Uma bola nas costas de novo em cima do André Ramalho. De novo, o Hugo Souza saiu todo errado, saiu todo troncho, todo esquisito para dar o bote. Acabou derrubando o cara na área e pênalti, cara. Pênalti. Aí não tem nem o que dizer, tem nem o que questionar. Foi pênalti do Hugo Souza. O Hugo Souza saiu todo errado. Começa com a bola nas costas da defesa do Corinthians. De novo. Com a defesa dormindo no universo paralelo. Aí quando termina com o Hugo Souza fazendo bobagem, derrubando o cara na área e pênalti. Não tem nem o que discutir. Só que, cara, o Hugo Souza é inacreditável o negócio desse cara. Esse cara é inacreditável. Ele mesmo faz a bobagem. Ele mesmo faz o pênalti. Ele mesmo, na cobrança do pênalti, cobrança do René, jogador da Portuguesa, ele mesmo vai e defende o pênalti. Hugo Souza defendeu a cobrança de pênalti aos 23 minutos do primeiro tempo da Portuguesa. Ele mesmo fez o pênalti, ele mesmo fez a bobagem e foi pênalti. Ele mesmo vai e pega. Ele mesmo conserta a bobagem que fez. Esse cara é absurdo, cara. Já deu recado aqui, tá? Senhor Carlo Ancelotti, o recado já está dado. Já está dado o recado para o Carleto. Chegou na Copa do Brasil. Primeiramente tem que passar na fase de grupos, né? Tem que passar na fase de grupos. Passando na fase de grupos, indo pro mata-mata, indo pros pênaltis. Meu irmão, já mete uma de Vangal, coloca o Hugo Souza pra pegar pênalti. Já que o Alisson é um goleiro que tem a fama e de fato é um goleiro que não pega pênalti. E você tem ali o Hugo Souza que pega pênalti, meu irmão, não quer nem saber. Mete uma de Vangal. Chega no finalzinho da prorrogação, vê que tá indo pros pênaltis, saca o Alisson, manda o Hugo Souza pra pegar pênalti. Não quero nem saber. Quero nem saber. 30 minutos acontece então a primeira chance, a primeira finalização, o primeiro gol perdido do Corinthians no jogo. Uma bola na medida aí do Breno Bidon, que não fez uma grande partida, mas bola na medida ali do Breno Bidon, Mateuzinho, que também fez uma péssima partida, péssima. Mateuzinho cruza a bola na área. O Memphis recebe. Cara a cara, era ele, a bola, o goleiro da Portuguesa e o gol grandão. Pera aí, galera, pera aí. Tive que pausar o vídeo aqui rapidão. Onde é que eu tava? Ah! Memphis Depay. Era o Memphis, a bola no pé, o goleiro e o gol grandão. Gol grandaço. O Memphis de frente pro gol. O Memphis simplesmente erra a finalização, erra o time da finalização e manda a bola para fora. O Memphis simplesmente... O Memphis que por si só já falando português claro, português direto, o português ríspido. O Memphis que já naquele momento não estava jogando um absoluto nada. Um absoluto nada. Ele me erra um gol cara a cara. Eu vou repetir isso aqui toda hora. Era ele, a bola, o goleiro, o gol grandão, de frente pro gol. Ele conseguiu errar a finalização e jogar pra fora. Ele conseguiu errar aquela finalização e jogar pra fora. Na moral, cara. E ainda tava 0x0. Ainda tava 0x0 o jogo. Se o Corinthians faz aquele gol, cara, talvez o cenário do jogo seria diferente. De repente o Corinthians ia fazer seu arroz com feijão, ia segurar o jogo e classificar até numa boa.
O cenário do jogo poderia ser diferente. Mas, cara, inacreditável um negócio desse, cara. O Memphis. Cara, eu não sei nem o que falar, cara. Eu tô sem saber o que falar porque eu tô com medo até de falar demais, tá ligado? Cara, inacreditável. Cara, não dá pra passar pano. Não dá pra passar pano. O Memphis. O cara ganha 4, 5 pilas por mês pra errar um gol daquele, velho. Cara, eu vou falar um negócio aqui, cara. Esse gol perdido do Memphis, ele tá passando batido e não deveria tá passando batido porque o Corinthians tá classificado. O Corinthians passou. E se o Corinthians fosse eliminado? Talvez o tratamento seria diferente, né? Talvez ia ser diferente, talvez iam falar desse gol perdido aí do Memphis, né? Não é que eu não vi ninguém falando, eu vi uma pessoa ou outra ali falando e tal, mas certamente ele seria muito mais falado, não seria tão batido se o Corinthians tivesse sido eliminado. Como o Corinthians passou, meio que já tá passando batido. Algumas pessoas estão falando, sim, eu vi uma pessoa ou outra ali falando, mas não deveria passar, cara. Não deveria passar batido. Mesmo com o Corinthians classificado, não dá. Não dá pra passar batido. Cara, não pode perder um gol desse. Ainda mais quando você é um jogador, o superstar, o popstar do time, ganha 4, 5 pilas por mês. Por mês. Você me perde um gol desse, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Eu não vou passar batido, não, cara. Não aqui. Não vai passar. Ah, mas o Corinthians passou, você tá sendo chatão. Não vai passar batido. Não vai. Inclusive nas notas, tá? As notas também não vai passar batido esse gol perdido do Memphis. Tá classificado, show, mas não vai passar. Não vai passar. E aos 37 minutos, ou seja, 7 minutos depois desse gol perdido aí do Memphis, acontece então o gol da Portuguesa. Zé Vitor. Zé Vitor fez o gol da Portuguesa. Uma bola de um Ranieri, tava na lateral do campo. Cara, o que o Ranieri foi fazer ali, cara? Que o Ranieri foi fazer ali, cara? Ele dominou a bola na lateral do campo. Ele deu um balão na bola, um balão esquisito, todo troncho. Cara, é por isso que eu falo, cara. A menos que seja uma situação realmente muito específica, eu não gosto desse balão aleatório e seja lá o que for. Não gosto. O Ranieri, ele foi dar um balão. Sabe aquele balão aleatório, seja lá o que for? Ele dominou a bola na lateral do campo, deu uma bicuna na bola, deu um balão, a bola foi pro alto, todo esquisito, todo troncho. Não deu certo o que o Ranieri quis fazer. Sabe lá o que o Ranieri quis fazer ali? Sabe lá o que o Ranieri quis fazer ali? O André Ramalho foi o quadra todo esquisito, todo troncho, todo desengonçado, todo desatento. Depois ele ficou todo perdido, fez uma barata tonta na marcação. O Zé Vitor na sobra sozinho, recebeu, bateu de primeira. Não achei que foi falha do Gustavo, não. Não achei que foi falha, não. Foi falha mais do Ranieri, que sabe o que foi fazer com aquela bola na lateral, e do André Ramalho do que do Hugo Souza. Não achei falha do Hugo Souza. Não achei. Mas enfim, Zé Vitor chega de meia finalização até forte, mandou a bola pro gol, 1-0 para a Portuguesa. Um gol que já estava sendo bem escancarado, né? Já estava sendo bem escancarado, mas acabou saindo no finalzinho do primeiro tempo. Aos 47, Mateuzinho. Pera aí, galera. Tive que pausar o vídeo aqui de novo. Onde é que eu tava? Aos 47 minutos, o Mateuzinho recebe a bola aí na área, vai finalizar e acabou travado. E aos 49, fim então de primeiro tempo, Portuguesa 1, Corinthians 0. Poderia ter sido mais. Ou até deveria ter sido mais, mas acabou, por sorte do Corinthians, 1-0 para a Portuguesa. Veio o segundo tempo, e no intervalo, o Dorival Júnior mexeu, fez sentir fazer, afinal de contas, era obrigação do Dorival fazer pelo menos uma. Eu, pra ser bem sincero, achei que ele deveria fazer umas 2 até 3, porque o time inteiro foi mal. Com exceção do Hugo Souza, obviamente, o time inteiro foi mal. O time inteiro. Mas acabou que ele só fez uma mexida, saiu o Ranieri, que falhou no gol da Portuguesa. Mano, tô tentando entender até agora. O que ele quis fazer ali, cara?
Saiu o Ranieri, entrou o Rodrigo Garro, que, por opção do Dorival, começando no banco. Aos 2 minutos, acontece então mais uma defesa do Hugo Souza. O jogador português, não lembro quem foi, chuta cruzado. O Hugo Souza pega mais uma. Cara, essa classificação tá na conta do Hugo Souza, tá? Tá na conta total. Não total, mas 90% da classificação é do Hugo Souza. Os outros 10, vou falar depois. Aos 8, acontece então o primeiro amarelo para o Corinthians. Demorou até, hein? O Breno Bidon ficou uma cotovelada, que ele deu um jogador português merecido, de fato. Aos 19, Dorival mexe no Corinthians, saiu então o Breno Bidon, o Guinegão, mais a batida ruim do Guinegão, hein? E o Memphis Depay, que jogou nada para as entradas aí de Vitinho, guarde esse nome, Dieguinho e Pedro Raul. Guarda esse nome também, tá? 2 nomes a guardar, Vitinho e Pedro Raul. Aos 28, nem precisou guardar, né? Acontece então o segundo gol perdido, cara a cara, do Corinthians. Agora sim, quando o Corinthians já tava perdendo. Matheus Bidu vai cruzar a bola na área. Belo cruzamento, inclusive, do Matheus Bidu, que não fez boa partida. Fez uma partida péssima. O Matheus. E caramba, Matheus Bidu. O Pedro Raul recebeu a mesma coisa que aconteceu. Eu não deixo o Memphis passar batido. E não vou deixar passar batido. Só que o Pedro Raul, cara. Pedro Raul não dá, cara. O Pedro Raul recebeu. O que aconteceu com o Memphis? Acontece exatamente a mesmíssima coisa com o Pedro Raul. A mesma chance que o Memphis teve lá no primeiro tempo, o Pedro Raul teve agora. Era ele, a bola, o goleiro da Portuguesa, que eu já esqueci o nome, e o gol. Gol desse tamanho. E de frente, assim como o Memphis, o Pedro Raul também estava de frente pro gol. E assim como o Memphis Depay, o Pedro Raul manda lá fora. Aliás, não, né? Pedro Raul fura, Pedro Raul não consegue acertar a bola e perde o gol cara a cara. O Pedro Raul furou e errou o gol cara a cara. Cara, eu tô estressado. Detalhe que eu tô gravando esse vídeo 2 dias depois do jogo, cara. Imagina se eu gravo esse vídeo ontem. Ai, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Cara, não dá, cara. É melhor continuar, vai. Vamos continuar, porque senão é capaz de até falar demais, né? Pra evitar esse tipo de coisa, vamos continuar, vai. Aos 40, Gustavo Henrique toma cartão amarelo por conta de uma falta. Origem desse cartão amarelo que o Gustavo Henrique tomou, o Vitinho perdeu a bola sozinho. Aí no lado esquerdo, ele perdeu a bola sozinho. O Gustavo Henrique, vendo que sendo um contra-ataque ali da Portuguesa, ia sendo um jogador de ataque da Portuguesa, parou jogando na falta e tomou amarelo. Boa, Vitinho. Aos 43, o Corinthians volta então a finalizar já para bafa no final do jogo. Bola de pé em pé, o Alan vai finalizar e joga a bola para fora. Na sequência, o Dorival mexeu pela última vez no Corinthians, saiu o Matheus Bidu para a entrada do Kaique. O que o Dorival quis fazer aí, eu não faço a mínima ideia. Por que outra vez ele coloca o Kaique no final do jogo? Aos 44, mais uma defesa do Hugo Souza. O René vai... Ele até falhou. René vai finalizar. Hugo Souza, mais uma. E aos 48, ou seja, quase para apagar das luzes da partida,
Acontece então o gol de empate do Corinthians. Vitinho que depois de, não vou levar o número exato, mas depois de mais de 20 jogos, quase 30, se eu não me engano, jogos depois, com a camisa do Corinthians, enfim o Vitinho marcou seu primeiro gol. Belo gol, inclusive, pelo Corinthians. Minha voz até falhou. Uma jogada de um Matheus. Cara, o Mateuzinho tava fazendo uma partida ruim até ali, mas o cara simplesmente me acertou um lançamento. A Toni Kroos no auge. O Mateuzinho me acerta um lançamento. O Vitinho, cara. Mano, o Vitinho, ele não fez só o primeiro gol, finalmente, pelo Corinthians. O cara me dominou a bola. Que só jogador bom consegue fazer. Só jogador bom. Não é bom não, é bom consegue fazer. O Vitinho dominou, já tirando do marcador da Portuguesa. O cara me acerta um chutaço, um golaço, cara, do Vitinho. 1-1 no placar. O Corinthians, a única bola que eu citei lá atrás, nas estatísticas, que o Corinthians acertou em todo o jogo. A única bola que o Corinthians acerta o gol da Portuguesa, a bola entra. E um golaço. Inacreditável um negócio desse, cara. Esse clube, ele é inacreditável. Inacreditável. Aos 50 minutos, André Ramalho foi tentar repetir o golaço que ele fez contra a Portuguesa, mas acabou travado. E aos 52, fim de tempo regulamentar, Portuguesa 1, Corinthians 1. Sabe-se lá como. Portuguesa 1, Corinthians 1. Vamos para os pênaltis. Vamos agora para a disputa de pênaltis. Nos pênaltis, o Corinthians começou batendo. Rodrigo Galo foi para a primeira cobrança do Corinthians e acabou errando. O goleiro da Portuguesa defendeu. Primeira cobrança da Portuguesa do Zé Vitor, autor do gol. Ele fez o gol, 1-0 para a Portuguesa. Segunda cobrança do Corinthians. Cara, olha essa sequência de pênaltis do Corinthians, cara. Olha essa sequência. Vamos de pouco em pouco, vai. Segunda cobrança do Corinthians, Vitinho, que tinha acabado de fazer o gol de empate. Fez o gol do Corinthians. Corinthians contra a sua primeira cobrança. Segunda cobrança da Portuguesa, René. O mesmo que tinha errado o pênalti no tempo normal, o Hugo Souza tinha defendido. Vai pra bola e Hugo Souza pegou de novo. No outro canto dessa vez, o pênalti no tempo normal, o René bateu no canto esquerdo, eu acho. O Hugo Souza pegou. O René resolveu mudar de canto. O Hugo Souza adivinhou que ele foi mudar de canto e o Hugo Souza pegou. E empatou o jogo definitivamente para o jogo. Empatou a disputa para o Corinthians 1-1. Terceira cobrança do Corinthians, Mateuzinho, gol do Corinthians. Terceira cobrança da Portuguesa, Botequim, acho que é assim que se escreve. Gol da Portuguesa, 2-2. Quarta cobrança do Corinthians, Gustavo Henrique, gol do Corinthians. Quarta cobrança da Portuguesa, também Gustavo Henrique. Esse também do Gustavo Henrique, que é zagueiro também. Gol da Portuguesa, 3-3. E chegamos então na última cobrança convencional do Corinthians. Quem vai pra bola? Pedro Raul. Pedro Raul foi para a última cobrança do Corinthians. Última cobrança que eu falo, as cobranças tradicionais. Cara, na moral, quando o Pedro Raul ele foi para a cobrança. Não, de verdade, cara. Quando eu vi que o Pedro Raul foi para a cobrança do pênalti, eu não queria olhar. Eu fiquei na dúvida, fiquei pensando, olho, não olho, olho, não olho, olho, não olho, olho, não olho. Na hora H eu decidi, vou olhar. Eu falei, tá, vai, vou olhar. Olhei pra cobrança, apreensivo, mas eu fui e olhei. Pedro Raul, qual o pênalti? O goleiro da Portuguesa acerta o canto, resvala na bola, mas a bola entrou no gol. A bola entrou 4-3 pro Corinthians. Cara... Cara, na moral, não precisava ser desse jeito, cara. Precisava ser assim, bicho. Na moral, cara. Me deu um frio na barriga, me deu uma apreensão, me deu um nervosismo, deu medo.
Mas, no fim das contas, a bola entrou, deu certo. Cara, na moral, mano, precisava ser desse jeito, velho. Precisava disso tudo. E última cobrança da Portuguesa, a quinta cobrança da Portuguesa, Maceió. Cara, essa cobrança do Pedro Raul foi inacreditável. Mas essa da Portuguesa, mano, na moral, se eu não sei, eu já vi isso nessa alguma vez, ou algo parecido, eu não me recordo. Mas o Maceió foi pra cobrança, o Klaus autorizou no mesmo milésimo de segundo, mesma fração de segundo que o Klaus autoriza a cobrança do Maceió. O Maceió, aproveitando aí que o Hugo Souza estava se preparando e tal, quando ninguém esperava, ele pum, manda a bola pro gol. Cara, eu tenho que. Cara, eu tô do outro lado, do lado contrário, mas aqui eu tenho que admitir, cara. Que jogada de gênio do Maceió, cara. Que genialidade. Genialidade do Maceió, cara. O cara. Cara, e ele tava legal, tá? Pênalti legal. A partir do momento que o juiz autoriza a cobrança, você já pode bater. Pode bater. O Marcel viu o Hugo Souza meio. Ele foi. Gol. Pegou o Hugo Souza de surpresa e. Enfim, né? Generalidade do Maceió. E com essa cobrança aí convertida da Portuguesa, a disputa convencional terminou 4-4. Ou seja, bora para as alternadas. Nas alternadas, quem vai para a primeira alternada do Corinthians? Não bastasse o Pedro Raul ir para a última cobrança convencional, quem vai bater a primeira cobrança alternada? André Ramalho. André Ramalho que tinha falhado junto do Ranieri no gol da Portuguesa. Cara, olha essa sequência, cara. Não. Eu peguei um comentário de um vídeo que eu assisti sobre esse jogo. De uma pessoa, não vou nem lembrar, não vou nem lembrar o nome, mas foi de outro canal que eu vi isso aí. O comentário, aí nos comentários, né? Obviamente. Eu vi uma pessoa falando assim: quando eu vi o Pedro Raul e o André Ramalho irem para a cobrança do pênalti, na hora eu lembrei do Matheus Vital e do Fagner contra o Flamengo no Copa do Brasil 2022. E faz sentido, cara. Faz total sentido. André Ramalho, medalhão em baixa. Pedro Raul, um jogador bagre, vamos falar logo direto, né? 2022, Fagner, medalhão em baixa. Matheus Vital, bagre. Cara, faz total sentido um negócio desse, cara. A diferença é que dessa vez acabou dando certo. O que não pode dizer 2022, né? Dói até hoje. Dói até hoje essa final de 2022. Mas mesmo assim o André Ramalho foi para a cobrança alternada do Corinthians e fez. Converteu sua cobrança. Um pênalti até normal, ok? E convertendo a primeira cobrança do Corinthians alternada. A primeira cobrança alternada portuguesa foi do Hudson. Não é aquele que jogou no São Paulo, no Cruzeiro. É outro Hudson. Converteu 5-5. Segunda cobrança alternada do Corinthians, a sétima na disputa, Kaique. Kaique tá dando no finalzinho do jogo. Cara, que pênalti sem vergonha no Kaique, hein? Outro comentário que eu peguei do canal que eu assisti, não foi com essas palavras, foram até mais impronunciadas, podemos dizer assim, mas que pênalti sem vergonha do Kaique, hein? Que pênaltizinho, olha, rapaz. Mas pelo menos ele fez, né? Converteu a cobrança. A sexta cobrança convertida do Corinthians, Salomão foi para a cobrança da Portuguesa, fez o gol também convertida, 6-6. Oitava cobrança do Corinthians, terceira alternada, André, moleque da base, foi para a cobrança, mais um moleque indo para a cobrança do pênalti, também fez o pênalti, ok. O cobrança da Portuguesa, Carlos Lima, também converteu, 7-7. Aí vem a cobrança de pênalti final. Alan, nona cobrança do Corinthians, sendo a quarta alternada, mais um pouco para os goleiros. Alan na bola, gol do Corinthians, 8-7. Aí vai para a última cobrança da Portuguesa. A última alternada da Portuguesa, me corrija se estiver errado, mas acho que é Cauari. Não sei se se escreve assim, mas deve ser mais ou menos isso. Cauari foi para a cobrança da Portuguesa. Hugo Souza pegou. Hugo Souza defendeu a cobrança do Cauari.
A disputa terminou 8-7 para o Corinthians. Parecia interminável. Mais um pouco para os goleiros. Mas a disputa finalmente terminou. 8-7. Corinthians vence a disputa de pênaltis e classifica para a semifinal do Campeonato Paulista. Como? Não faço a menor ideia. Mas passou. Passou. Cara, fala um negócio aqui. O Corinthians pode ter seus defeitos, pode ter seus problemas, pode ter qualquer coisa. Mas o Corinthians é osso ruim de roer. É osso ruim de roer. É duro de bater o Corinthians, cara. Sabe aquela frase, vaso ruim não quebra? É ruim, é vaso ruim de quebrar. Vaso ruim de quebrar, osso duro de roer. Tá? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas é isso aí. Esse foi então o resumo desse sufoco que foi esse jogo. Vamos às notas então para jogadores e para Dorival Júnior, até porque esse vídeo tá longo pra caramba. Vamos lá. Hugo Souza, não tem como, cara. Nota 10. E de longe o meio campo pegou pênalti, salvou a pátria no tempo normal. Pegou 3 pênaltis. Ele que de forma isolada se tornou o terceiro goleiro com mais pênaltis defendidos pelo Corinthians. 14 pênaltis. 14 pênaltis defendidos em quase 2 anos. Menos de 2 anos, para ser mais exato. Com a camisa do Corinthians. 14 pênaltis defendidos em um ano, lá vai pedrada. Quase 2 anos. Pelo Corinthians. Bizarro um negócio desse, cara. Bizarro um negócio desse. Recado pro Ancelotti já está dado. Não vou falar de novo. Mateuzinho, nota 3,5. Fez a partida péssima, horrível, mas acabou a nota 3. Subiu um pouco com a assistência. A Anthony Cross no auge. Que ele deu pro gol do Vitinho. Dito isso, partida péssima, horrível. Nota 3,5 para o Mateuzinho. André Ramalho, nota 1. Partida horrorosa do Mateuzinho. E falhou no gol da Portuguesa. Eu até fui generoso com o André Ramalho, mas nota 1 para o André Ramalho. Gustavo Henrique, nota 3,5. Partida marromeno aí do Gustavo Henrique. Olha só, o marromeno foi 3,5. Né? Dá pra ter uma noção. Matheus Bidu, nota 1,5. Partida terrível do Matheus Bidu. Errando passe sozinho, errando passe tosco. Esqueci de citar uma coisa, cara. O Matheusinho tava caindo na pia jogador da Portuguesa. Partida péssima, péssima do time no geral. Matheus Bidu, nota 1,5. Ranieri, nota meio. Falhou no gol da Portuguesa e fez uma partida terrível. Horrorosa. Errando tudo o Ranieri. Só não deu nota 0 porque tem 2 jogadores que receberam nota 0. Já deve se imaginar quem é, mas vou falar depois. Alan, nota 3,5. Partida bem abaixo do Alan. Melhorou um taquezinho no segundo tempo, mas nada demais. Breno Bidon, nota 3, perdão. Eu até pulando aqui. André, nota 3,5. Acabei pulando o André sem querer, mas não fez uma partida boa. O time todo foi mal, na verdade, né? André, nota 3,5. Breno Bidon, nota 3, que acabei pulando ali o André. Memphis Depay, nota 0. Nota 0, pior em campo. Jogou nada. Jogou nada. Um absoluto nada. Se colocasse o Cone no lugar do Memphis, o Cone seria mais útil que o Memphis nesse jogo. Se colocar um Cone, um meio Cone, no lugar do Memphis, seria melhor. Jogou nada, nota 0 e pior em campo para Memphis Depay. Jogou nada e perdeu o gol cara a cara, né? Perdeu o gol cara a cara. Guinegão, nota meio. Partida ruim do Guinegão. Jogadores que vieram do banco agora. Rodrigo Gal, nota 2. Jogou nada o Rodrigo Gal. Ainda errou um pênalti na disputa. Vitinho, nota 8. Nota 8, acabou fazendo um gol de empate. O gol que salvou a nossa pátria. E converteu o pênalti. Converteu o pênalti ali o Vitinho. Quase 30 jogos depois com a camisa do Corinthians. Um gol marcado pelo Corinthians. Boa, Vitinho. Dieguinho, nota 3. Não entrou bem o Dieguinho não entrou bem. Pedro Raul, nota meio. Entrou no jogo, errou tudo o que tentou. Errou o cara a cara. De onde que eu tirei esse meio? Do pênalti que ele acertou. Que quase que ele erra, mas acabou que ele acertou. Nota meio para o Pedro Raul. Kaique, nota 6. Entrou e cometeu o pênalti. Pênalti sem vergonha, mas acertou. Para finalizar, nota do técnico, Dorival Júnior, nota 4.
Uma escalação ok. Substituições, a do Vitinho salvou nossa pátria. Esquema de jogo muito ruim, falho, totalmente falho. Resultado, ia assim uma eliminação, mas acabou sendo salvo pelo Gongo, ali pelo Vitinho. E acabou resultando em classificação para a semifinal. É isso aí, esse foi então o pós-jogo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilha pra galera consumir o conteúdo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!